Muito bom dia a todos. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão ordinária de julgamento da Turma Nacional de Uniformização. Minha saudação especial a todos os eminentes membros da TNU, especialmente a doutora Carmen Elisângela Dias Moreira Rezende, que neste instante exerce sua jurisdição agora na TNU conosco aqui. Seja muito bem-vinda e espero que a presença de Vossa Excelência sirva também para agradecer a prestação jurisdicional que esse órgão jurisdicional presta à sociedade brasileira. Seja muito bem-vinda. O doutor Atanaí Nasser Ribeiro Lopes, da Seção Judiciária de Minas Gerais. Nós estamos com um problema de informática, logo estará conosco também em sessão, ele que é suplente da nossa turma. Saudação ao Ministério Público, na pessoa do doutor Carlos, sempre muito bem-vindo. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão pretérita. Saúdo igualmente os senhores e juízes suplentes da TNU, aqui presentes, e o nosso juiz auxiliar junto à TNU, doutor Fernando Zandoná, e o nosso assessor-chefe, aqui, doutor Tessolim, doutor Fabiano Tessolim. Doutora Viviane, tem a palavra, Vossa Excelência. Aos 27 dias do mês de abril de 2017, às 8h30, na sede do Conselho da Justiça Federal, na cidade de Brasília, realizou-se a terceira sessão ordinária da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Mauro Campbell Marques. Participaram os excelentíssimos senhores juízes Boaventura João Andrade, Rui Costa Gonçalves, Frederico Killer, Gerson Luiz Rocha, Maria Lúcia Gomes de Souza, Gisele Chaves Sampaio Alcântara, Fernando Moreira Gonçalves, Fábio César Santos Oliveira, Luísa Iquel Gamba, Ronaldo José da Silva, Luiz Eduardo Bianchi Cerqueira e, por videoconferência, o juiz federal Marcos Antônio Garapa Carvalho. Alguma impugnação à ata? Não havendo, declaro aprovado. Vamos ao primeiro processo que está na pauta para julgamento. Relatoria a doutora Maria Lúcia Gomes de Souza, 213, final 7100. Assistência judiciária gratuita. Direito processual civil e trabalho. Requerente União requerida Maria Tereza Santos Borges. Eu convido Sua Excelência, doutor Hugo Sampaio de Moraes. Bom dia, doutor Hugo. Bom dia, Excelência. Sua Excelência é eminente relatora, vota pelo não conhecimento e está sendo acompanhada por todos os seus pares. Indago Vossa Excelência, dispensa a sustentação oral. Dispensa, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, fica proclamado o resultado nesses termos, então, não conhecido do recurso. Agradeço a Vossa Excelência. Doutor Fábio César Santos Oliveira é relator do item 270, final 8300. Eu convido Sua Excelência, a doutora Priscila Rolim de Almeida, que está aqui pela requerida que é a União Federal, e o requerente Tânia Maria Matos Brito Santos. Vossa Excelência pode chegar à tribuna. Bom dia, doutora Priscila. Bom dia. Igualmente, neste caso, neste feito, Sua Excelência, o eminente relator, vota pelo não conhecimento e está sendo acompanhado por todos os seus pares. Eu ainda fazendo dispensa a sustentação oral. Sim, dispensa. Fica proclamado o resultado nesses termos de votos do relator pelo não conhecimento. Doutora Luísa Gamba é relatora do item 318, final 24914-9, requerente à União Federal, requerida Eutímia de Godoy Viana. Eu convido Sua Excelência, o doutor José de Ribamar Teixeira Santos, tomar a tribuna. Não há pressa, pode.
subir. Bom dia a todos, Eberhard. Bom dia, senhor. Muito bom dia. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim. Tem a palavra Vossa Excelência, pelo tempo regimental. Egrégia Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, excelentíssimos senhores magistrados. O argumento da douta Advocacia Geral da União apoia-se no fato de que a extensão de vantagens de que trata o artigo 65 da Lei 10.486 refere-se apenas àquelas previstas na própria lei. O que é verdade. A lei de remuneração, e no caso a Lei 10.486, em nenhum de seus artigos prevê a concessão de ajustes remuneratórios. Isto é feito através de leis, decretos, medida provisória posteriores à lei de remuneração, que será modificada através dessas leis posteriores. Os remanescentes fazem jus a esta remuneração, a essas modificações, porque eles foram submetidos ao regime jurídico remuneratório dos militares do atual Distrito Federal. A Advocacia Geral da União cita em várias decisões do território do Amapá. Ora, para o território do Amapá, a Lei 10.483 estendeu apenas o artigo 67. Já para os remanescentes do antigo Distrito Federal, a Lei 10.486 dedica o artigo 58, 61, 65, 67, 68 e o parágrafo 2º do artigo 65, em evidência. As senhoras ministras Maria Tereza de Assis Moras, senhora ministra Maria Laurita Vaz, louvando-se no parágrafo 2º, concedeu, diz que os remanescentes estão vinculados ao regime jurídico remuneratório dos militares do atual Distrito Federal. A senhora ministra Carmen Lúcia, no mesmo sentido, ela afirma o seguinte: a regra contida no parágrafo 2º do artigo 65 foi feita com exclusividade para os remanescentes do antigo Distrito Federal, excluindo desta regra os ex-territórios. Os territórios pediam vinculação. Ela disse que esta regra do parágrafo 2º foi feita com exclusividade para os remanescentes do antigo Distrito Federal, excluindo desta regra os territórios. Diz o parágrafo 2º, o mesmo tratamento aplicado para os militares do atual Distrito Federal será adotado para os remanescentes. Mas não foi só isso. Os territórios, em suas petições, não iriam tocar nos artigos em que eles não figuram. Sequer foram incluídos no parágrafo 2º do artigo 65. Após a publicação da medida provisória convertida na Lei 10.486, os remanescentes foram submetidos ao regime jurídico remuneratório militar do atual Distrito Federal. Inicialmente, houve divergência de ordem interpretativa entre o Ministério do Planejamento da Fazenda quanto à aplicação desta lei para os remanescentes. O senhor presidente da República encaminhou, então, a documentação para a advocacia, a sua própria Advocacia Geral da União, com dois objetivos primários, para que seja pacificada a divergência de ordem interpretativa e, bem assim, fixada a orientação inerente aos direitos do pessoal do antigo Distrito Federal. Revogou explicitamente, no artigo 67, revoga a Lei 5959, foi uma lei de 1973, esta lei submeteu os remanescentes do antigo Federal ao regime remuneratório do novel Estado da Guanabara e, posteriormente, com a fusão, a do atual Estado do Rio de Janeiro. Eis que essa medida provisória, convertida na Lei 10.486, revoga esta lei e submete os remanescentes ao novo regime. E basta o tempo é curto, eu sei disso, o artigo 67, ele revoga, e o artigo 58 diz o seguinte:
manda preservar todas as vantagens adquiridas no antigo Distrito Federal e nos estados supervenientes, Guanabara e Rio de Janeiro. É o princípio da irredutibilidade tutelado na Constituição, para que, na hora que houvesse a transposição, os remanescentes do antigo federal não sofresse uma diminuição nos seus salários. Bom, então, já foi dito aqui que essa situação, o senhor presidente da República acatou todas as conclusões do parecer, porque houve essa divergência, houve um parecer da Advocacia Geral da União. Neste parecer, ele relata tudo, analisa tudo e conclui o seguinte: o parecer aprovado e publicado, aliás, o parecer foi submetido à apreciação do presidente para os efeitos do artigo 40 da Lei Complementar 73, e o senhor presidente da República exarou o seguinte despacho: aprovo. Diz o artigo 40 da Lei 73. O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial vincula a administração federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento. Essa situação foi consolidada a partir do dia 1º de setembro de 2001. A partir daí, 2001, 2002, 2003, 2004, tudo correu normalmente. A partir de 2006, a Advocacia Geral da União começou a ressuscitar as divergências de ordem interpretativa que foram pacificadas por este parecer, e obrigando os remanescentes a buscarem o amparo dos seus direitos junto ao Poder Judiciário. Então, excelências, para encerrar, queremos transmitir o seguinte: a concessão a Igreja Turma, ao confirmar jurisprudencialmente que os remanescentes estão submetidos ao regime relatório estadual do Distrito Federal, não está ferindo a súmula 37, nem a Constituição Federal, porque Vossa Excelência estarão determinando o cumprimento da Lei 10.486, cujos artigos se harmonizam com o parágrafo 2º do artigo 65. Então, solicitamos que seja mantido o acórdão que foi alvo dessa apreciação por egrégio turma recursal de uniformização de jurisprudência. Muito obrigado, senhor. Agradeço a Vossa Excelência. Tem a palavra a eminente doutora Luísa Gama, relatora. Senhor presidente, como bem colocado da tribuna pelo advogado, o presente caso trata-se de um pedido de extensão a militares inativos do antigo DF, de uma gratificação por risco de vida instituída na Lei 12.086 de 2009 aos militares do atual DF. E essa extensão é pedida com base na Lei 10.486 de 2002, que, segundo alegam os autores, faria uma isonomia entre militares do atual DF e militares do antigo DF. O pedido de uniformização é formulado pela União em face de decisão da turma recursal do Rio de Janeiro, que deu provimento ao recurso interposto pelos autores e reformou sentença de improcedência. O pedido de uniformização indica um único paradigma do STJ, o mandado de segurança 13.833, e até numa primeira avaliação a respeito do conhecimento do incidente, também visualizei essa possível distinção entre as situações dos militares dos ex-territórios e do ex-Distrito Federal. Mas depois, como a matéria não é nova nessa turma de uniformização, já veio aqui em outras ocasiões, também em pedidos de uniformização da União, com base no mesmo precedente, então acabei por adotar os precedentes aqui, já uniformizados, no sentido de que essa distinção que, de início, parece estar presente nesse mandado de segurança do STJ, depois não prevaleceu em decisões seguintes do STJ. E, nesse sentido,
A uniformização que prevaleceu aqui na turma nacional é de que a Lei 10.486 de 2002 acabou estendendo aos militares do antigo DF apenas as vantagens previstas nessa própria lei. Então, na verdade, a uniformização já está em vários precedentes desta turma nacional e o meu voto é no sentido de apenas reafirmá-la e, então, declarando que realmente essa isonomia só estava presente para as vantagens da própria Lei 10.486, dar provimento ao pedido de uniformização interposto pela União e restabelecer a sentença de improcedência. Né? Como eu disse, a matéria não é nova, já passou aqui nesta Corte em outras oportunidades e eu apenas estou aplicando os precedentes. Perfeito. Há alguma divergência? Não havendo, eu proclamo, então, está provido o incidente de uniformização e eu agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor. Doutor Luiz, a Vossa Excelência permanece com a palavra. Desta feita em julgamento o item 320, final 7100, em que é requerente a União e requerida a senhora Maria Helena Silva Machado. Eu convido Sua Excelência, a doutora Luana Marques de Albuquerque, a tomar a tribuna. Bom dia, doutora Luana. Bom dia. O voto já disponibilizado por Sua Excelência, a doutora relatora, a doutora juíza Luísa Riquel Gamba, era substituído do não conhecimento do recurso e favorece Vossa Excelência. E Então, está sendo acompanhada pelos seus pares. Eu pergunto se Vossa Excelência dispensa a sustentação oral. Dispenso sim, Excelência. Agradeço a Obrigada. Vossa Excelência. Fica proclamado, então, decisão unânime, não conhecimento. Obrigada. Tá. É apenas um pedido de preferência de relatoria do Dr. Fábio César Santos Oliveira, relator, o Dr. Fábio César Santos Oliveira, eminente juiz, membro da TNU, e é embargante aqui o senhor Jorge Luiz Machado, e embargado à Fazenda Nacional. Há um pedido de preferência do Dr. Hugo Sampaio de Moraes, e se apresente, doutor Fernandes, apenas para a preferência. A decisão pelo não provimento unanimemente. Outra preferência requerida pelo Dr. Hugo, desta feita de relatoria do Dr. Carlos Wagner, requerente Alda da Rosa Oliveira, requerida à União, e está provido à unanimidade. Vamos esperar. Essa súmula aqui. A informática nos pede 10 minutos para tentar concluir a conexão para uma sustentação por videoconferência do próximo processo em julgamento. Até lá, vamos então à aprovação do enunciado da súmula 84, que por maioria foi aprovado, nos termos do voto do eminente juiz Fábio César Santos Oliveira, vencido o eminente juiz Boaventura João Andrade, nos seguintes termos: o enunciado está lavrado. Comprovada a situação de desemprego por mais de 3 anos, o trabalhador tem direito ao saque dos valores depositados em sua conta individual do PIS. E os precedentes são enumerados em seguida, o verbete. Ficam aprovados os 837 processos da lista.
embora já seja do conhecimento de todos, mas Isso é a Siri falando, né? Já fala essa mulher. A nossa próxima reunião, como já do conhecimento de todos, dia 22/6, é um convite do Dr. Fernando Gonçalves, que vai dar uma festa para a gente lá em São Paulo. Um grande prazer. Às 8h30, na cidade de São Paulo. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, Por não, Dr. Fernando. eu digo com tranquilidade, em nome dos meus pares, juízes federais de São Paulo, que é uma imensa honra e satisfação para toda a Seção Judiciária de São Paulo e para a Terceira Região receber a sessão da Turma Nacional de Uniformização no mês de junho. Eu fico muito agradecido a Vossa Excelência por essa deferência ao Estado de São Paulo. Nós agradecemos. Eu vou tentar programar também nesse dia da sessão, após a sessão, uma visita lá nas turmas recursais em São Paulo, para aqueles que não conhecem ainda. É muito interessante ver o funcionamento ali das turmas recursais, como funciona aquilo ali, é muito importante. Eu já estive lá 2 oportunidades e gostei muito do trabalho que é feito ali. E a forma como é feito o trabalho ali. Desfavorável. Ah, desfavorável. Transfere isso aí para cá.
Estou sendo informado aqui pela assessoria que a TI nos pede 5 minutos a mais para efetuar a conexão. Senhor ministro, Por não. só pela considerando que nós estamos aguardando Claro. a TI, Claro. como Vossa Excelência mencionou o almoço ao doutor Fernando, aí eu gostaria, então, em nome, como sou vice-presidente da JUFESP, a associação local, lá, regional nossa, convida Vossa Excelência e a todos os membros da TNU para no dia 22 um almoço que nós vamos oferecer para os membros, servidores da TNU lá na sede da JUFESP. Ficam todos convidados. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Está ficando melhor já. Acho que já vou prorrogar essa sessão. Se o senhor falar mais alguma coisinha, ministro, Prorrogar de repente por sai... mais uns 3 dias essa sessão. Ministro, mais alguma coisinha, sai um hotel. Mais 10 minutos de atraso na informática. Mas... Terceira região, né? Para não ficarmos sem almoço, né, Fernando? Já que fomos convite. Mas, senhor ministro, se Vossa Excelência Por não, permite, nós, de todo modo, embora seja Um jantar, né? prazer, obviamente, Já está aceito, já está Lá em aceito. Jundiaí, Já posso na casa do adiantar Fernando, em que Jundiaí. já está aceito o jantar. com prazer. Embora seja um prazer receber a TNU em São Paulo, de todo modo é uma certa frustração para nós deixarmos de irmos a Manaus. Eu espero que no futuro Não, mas seja não, possível. veja só, Manaus não está cancelado. Uhum. Está só adiado. Adiado. Né? Eu tenho certeza que nós faremos Manaus ainda. Que bom. Faremos Manaus ainda. Não sei se é agosto ou setembro, mas vamos tentar fazer agosto ou setembro em Manaus. Que boa notícia. Tá bem? O Spizirri vai preparar a comida, ele resolve. Você vê os petrechos do jantar, o Spizirri... Mas nós temos uma excelente cozinheira também aqui na equipe, que trabalhou até com o Alex Atala, que é a Aline. Também, Aline? Também.
Cancela. Dá só um número. Eu vou apregoar, então. Infelizmente, não foi possível efetuar a conexão. Fica apregoado, então, o adiamento do julgamento do item 353 de relatoria do Dr. Wilson Witzel, em que é requerente José Enedino de Souza e requerido do INSS. Fica, se tudo correr bem, para a próxima sessão do dia 22, lá em São Paulo. Um outro, não? Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.